Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar vendo essa videoaula. Hoje nós estamos aqui para ver mais uma classe gramatical. A gente vai ver o numeral. Mas antes eu quero pedir a vocês para curtir, compartilhar, comentar e também não esquecer de se inscrever aqui no canal da Seduc Pacajus, tá bom? Então vamos para a definição de numeral. Então numeral ele é a classe de palavras variável que vai indicar o número exato ou a posição que tal coisa ocupa. Então nós temos a classificação dos numerais, como está aí no slide, certo? Nós temos os ordinais, os cardinais, os fracionários e os multiplicativos, tá? Os cardinais, eles podem ser 1, 2, 3, 4. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Fracionário, meio, um terço, um quarto. E os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, certo? Esses são os nossos numerais e os tipos deles. Vamos para o nosso primeiro numeral. Nosso primeiro numeral é o cardinal. Então, os numerais cardinais, eles são a forma básica dos números. 1, 2, 3, quando nós escrevemos por extenso, tá bom? Então, eles indicam quantidade. Alguns deles vão variar de acordo com o gênero. Por exemplo, 1, uma, 2, duas, certo? E além disso, alguns números cardinais, eles vão variar em número, como no caso, milhão, milhões, bilhão, bilhões. Ele varia na questão que ele vai ficar no plural, dependendo da quantidade que nós vamos estar nos referindo naquele contexto. Então, a palavra, ela pode ser considerada numeral, uma vez que ela vai indicar os dois, as duas, se eu estiver me referindo à questão de quantidade. Por exemplo, aí, a gente tem no slide esse exemplozinho, Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Então, a palavra ambas, como a gente viu aí, ela está se referindo a uma quantidade. No caso, as duas, né? Joana e Beatriz. Só reforçando, exemplos de numerais cardinais, 1, 2, 3, 4. Vai indicar a quantidade. E quando nós usamos o termo ambos ou ambas, também está se referindo à quantidade. O nosso segundo tipo de numeral é os numerais ordinais. Os numerais ordinais, eles indicam a ordem, uma sequência, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, tá? Representam uma sucessão, uma série de coisas, objetos, pessoas, tá ok? Então, são palavras que elas variam de acordo com o gênero masculino ou feminino. O número também singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Então, a gente tem aí a questão de gênero e número. Tanto nós temos primeira no feminino como primeiro no masculino. E o plural desses gêneros, primeiras ou primeiros, ok? Importante aí destacar nesse numeral que alguns numerais ordinais eles possuem um valor de adjetivo, como a gente vai ver nesse exemplo aí. Compre carne de primeira, por favor. Nesse caso, primeira, ele não é um numeral, mas sim um adjetivo. Eu estou qualificando que tipo de carne eu quero ali, né? Como nós sabemos, o adjetivo ele qualifica. Então, no caso aí, primeira, nesse exemplo, ele é um adjetivo e não um numeral. Então, só reforçando os nossos tipos de numerais ordinais: primeiro, segundo, terceiro, primeira, segunda, terceira. Ok? Nós vamos para o próximo agora, que são os fracionários. Os numerais fracionários indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Por exemplo, ler, no caso aí, como a gente está vendo no slide, não se lê 1/4, não. Lê 1/4. Não se lê 1/2, não. Se lê meio ou um terço, né? Ou a metade. Então, eles se flexionam em gênero masculino, feminino e também em número singular e plural. 1/4 de queijo. 2/4 partes de queijo. Tá? Então, a gente observa aí o fracionário, ele pode variar de acordo com o gênero e número. Então, só relembrando os nossos numerais fracionários, 1/3, 1/4, metade, ok? Esses são os nossos numerais fracionários. Eles estão em frações. Os numerais multiplicativos, eles se relacionam a um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando ali características que determinam o aumento através dos múltiplos. Por exemplo, dobro, triplo,
quádruplo, sempre vai aumentando, né? Ele vai dando sempre a multiplicação em cima daquele numeral. Então, os multiplicativos, eles são invariáveis, eles não vão variar. Então, mas quando tem função de adjetivo, eles vão se flexionar, tá? Então, lembrando, quando eles vêm realmente indicando quantidade, eles não vão flexionar. Mas quando eles vêm em forma de função de adjetivo, aí sim eles podem flexionar, tá bom? Vamos ver esse exemplo que tem aí, ó. Dose dupla de elogios duplos sentidos. Então, nós temos aí a questão do dupla e duplos, que nesse caso, nesse contexto, nessa oração, eles são adjetivos, certo? Eles são adjetivos e não estão indicando quantidade. Então, nesse caso, eles podem sim flexionar em gênero e número. Então, só lembrando os nossos numerais multiplicativos, como já diz o próprio nome, multiplicam, né? Então, nós temos dobro, triplo, quádruplo, tá ok? Só para deixar bem especificado para vocês. Então, vamos para o próximo, tá? A gente viu agora o que são os multiplicativos, agora nós vamos ver o último, que são os numerais coletivos. Então, qual é a definição de numerais coletivos? Como a gente está vendo aí no slide, eles existem substantivos que indicam quantidades exatas, 12, né? No caso, uma dúzia, dezenas, né? 10 unidades, dezena. Então, esses substantivos também, eles podem ser chamados de numerais coletivos, que é um conjunto de números, tá? Então, os coletivos, eles sofrem, sim, flexões de números, singular, plural, por exemplo, dúzia, dúzias, dezena, dezenas. Então, elas vão poder se flexionar. Então, vamos ver no próximo slide, a gente vai ver aí o emprego desses numerais coletivos. Então, onde é que a gente emprega esses numerais coletivos? Por exemplo, quando a gente indica dias do mês. Por exemplo, utilizam-se numerais cardinais, 23 de janeiro, 1º de outubro, por exemplo, tá? Nós também utilizamos os numerais coletivos quando nós utilizamos, por exemplo, também leis e decretos. E a gente utiliza o ordinal, por exemplo, o nono, e também os cardinais. Também se utiliza em leis e decretos. Como a gente está vendo aí no exemplo, artigo 9º, artigo 10º, ok? Na indicação de séculos, capítulos, reis e papas. Depois do substantivo, a gente utiliza o ordinal, até o 10º. E a partir do 10º, nós utilizamos o numeral cardinal. E não esqueçam que quando nós indicamos, por exemplo, papa, utiliza-se algarismo romanos para indicar, tá? Então, a gente tem aí o século III, capítulo 11, João Paulo II, mas vocês observam que isso é na escrita por extenso. Quando nós escrevemos esses numerais, eles estão em algarismo romanos, tá bom? Então, não esqueçam disso. Então, só relembrando, nós utilizamos os numerais cardinais, ordinais, nesses numerais coletivos. E eles podem ser flexionados, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa aulinha sobre numerais. E não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima!